Minhas caras, meus caros, como vocês sabem, o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista à Veja, acenou com a possibilidade de enviar uma PEC, se reeleito, ampliando o número de ministros do Supremo. Não é? Só ele? Não, Hamilton Mourão concedeu uma entrevista à Globo News, tratou do assunto, aqueceu com a ideia do aumento do número, disse, mas não só, também é preciso rever a questão das decisões monocráticas, como se coubesse ao Congresso defini-las, estabelecer um mandato para ministros do Supremo, ele é contra os 75 anos, e também facilitar o impeachment de ministros do Supremo. Como vocês notam, eles resolveram colocar na mira o Supremo Tribunal Federal, que na verdade é o único poder que hoje consegue contrastar com eles, porque fala em defesa da Constituição. Não é? Eu já tratei do assunto no programa É da Coisa. O Chávez fez isso em 2003 na Venezuela. Mas o Brasil é precursor nessa história. Em 1965, ano seguinte ao golpe, o ato institucional número 2 aumentou de 11 para 16 o número de ministros do Supremo, justamente para dar maioria àquilo que chamavam revolução e que era golpe, porque depois outras brutalidades viriam. Aliás, esse ato número 2 é aquele que tira dos brasileiros o direito de votar para a presidência da República, e ele tinha uma outra coisa curiosa, né? Porque dizia que atos institucionais não podiam ser examinados pelo Supremo. Ou seja, era ditadura. Não é? A ditadura começou, na verdade, no dia 1º de abril de 1964, não em 68 com as 5. Não é? Sim, 1º de abril, dia da mentira. E a mentira maior é que aquilo fosse uma revolução, era um golpe de Estado. Né? Todo mundo sabe. O Bolsonaro foi ontem a um podcast e voltou ao assunto. Né? De novo, tratando dessa possibilidade. Só que ele resolveu, sem nem vencer a eleição, e os números indicam que ele vai perder, ele resolveu já fazer uma chantagem com o Supremo se vitorioso. Disse a seguinte pérola, olha aqui, se eu for reeleito e o Supremo baixar um pouco a temperatura, já temos 2 pessoas garantidas lá. Ele está falando do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça. Tem mais gente que é simpática a gente. Vai saber quem, né? Precisamos descobrir. Tem mais 2 vagas para o ano que vem. Talvez você descarte essa sugestão. Então, se o Supremo se comportar, aí ele pode descartar. Porque ele diz, já temos 2 pessoas garantidas, olhem lá. Né? Como é que um presidente da República diz que tem 2 pessoas garantidas no outro poder que tem o dever da isenção e da independência? É inacreditável. E aí, ó, pelo visto, tem algum bonde lá, hein, secreto, porque, ó, tem gente simpática a nós. Então, na verdade, é um trabalho de cooptação do Supremo, não é? Mas aí, ele vai adiante, né? Olha aqui. Se não for possível descartar, né? Descartar essa interferência, você vê como é que fica. Você tem que conversar com o Senado também para aprovação de nomes. Você tem que conversar com as 2 casas, a tramitação de uma proposta nesse sentido. E está na cara que muita gente do Supremo vai para dentro da Câmara e do Senado com posição contrária a essa proposta, porque se você aumenta, presta atenção isso aqui que é muito importante, o número de ministros do Supremo, você pulveriza o poder deles. Eles passam a ter menos poder. E lógico que não querem isso. Atenção, ele está dizendo aqui que os ministros iriam fazer lobby no Congresso contra a proposta. Nem precisa. Basta declarar sua inconstitucionalidade, porque ela é inconstitucional, ainda que ele tenha 4 paus mandados lá, mas sobram 7 ministros. Não sei, ele diz que tem gente simpática, vai saber. Pela simples e óbvia razão de que ele está deixando claro que a proposta nada tem a ver com garantir mais funcionalidade ao Supremo. Ele diz aqui, fazendo isso, você aumenta o número de ministros e pulveriza o poder deles. Eles passam a ter menos poder. Se eles passam a ter menos poder, quem é que passa a ter mais poder?
Jair Bolsonaro, vocês acertaram, não é? E os seus amigos do Congresso, caso reeleito. Então vejam que coisa, ele já confessa que a proposta nasce sob o signo do desvio de finalidade. Não é para rearranjar o Supremo, é para tirar poder do Supremo. E, portanto, isso fere de morte o artigo 2º da Constituição. São poderes da União independentes e harmônicos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Portanto, não precisa ninguém fazer lobby, basta declarar inconstitucionalidade. E aí vai fazer o quê? De novo voltamos à coisa de bota as tropas no Supremo? É isso? A propósito, se o Lula ganhar a eleição e até esta segunda-feira ele é favorito, essa proposta segue adiante ou não? Ou essa proposta só vale caso Bolsonaro seja reeleito, evidenciando mais uma vez o seu desvio de finalidade? Hein? É isso aí.